Começamos com o presidente Lula tratando de resolver problemas ao longo dessa terça no que uma parte de nós, jornalistas profissionais, estamos chamando de reforma ministerial. Vamos ver se é mesmo. Ele demitiu Nízia Trindade do Ministério da Saúde, confirmou Alexandre Padilha como substituto PT por PT. E, de olho no que é uma queda de popularidade, assim analisada pelas pesquisas, reuniu ministros para tratar sobre a inflação dos alimentos. Vamos então, em primeiro lugar, ao vivo a Brasília com o nosso repórter Pedro Teixeira. Boa noite, Pedro. Oi, William. Boa noite para você e a todos que nos acompanham aqui na CNN. Entre os problemas que você citou, o presidente Lula tentou resolver um deles. Confirmou a substituição no Ministério da Saúde. Alexandre Padilha, a partir do próximo dia 6, será o ministro no lugar de Nízia Trindade. Ele agora terá que escolher quem será o seu RI, o seu Relações Institucionais, aquele que vai cuidar da relação do Executivo com o Legislativo. 3 nomes surgem como possibilidade, um deles mais cotado, o do deputado federal José Guimarães, que é o atual líder do governo na Câmara dos Deputados. Outros 2 nomes em discussão: Isnaldo Bulhões, líder do MDB na Câmara, e Gleisi Hoffmann, presidente do PT. O presidente Lula deve decidir o substituto de Padilha na Secretaria de Relações Institucionais nos próximos dias. Outro problema que o presidente Lula tenta solucionar, mas pelo menos por enquanto ainda não anunciou nada concreto, questões relacionadas à inflação dos alimentos. Ele convocou uma reunião que durou cerca de 2 horas no Palácio do Planalto, com discussões relacionadas a este tema, mas a reunião escancarou uma divergência dentro do seu próprio governo. Isso porque tem uma ala que defende a taxação de produtos exportados, alimentos exportados pelo Brasil. Essa medida não agrada o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, nem o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A reunião terminou no Palácio do Planalto sem uma decisão concreta por parte do Palácio do Planalto. As discussões devem se estender nos próximos dias. William. Obrigado, Pedro. Boa noite para você aí em Brasília. Começando por você aí em Brasília, a gente vê, ou a gente tem a sensação, queria ver a sua visão disso, do espetáculo, a sua visão do espetáculo. A gente tem um governo enrolado, procurando alternativas de comunicação para a inflação de alimentos, por um lado. Não parece surgir ideias extremamente brilhantes até aqui. E a gente vê uma reforma ministerial que, na teoria, deveria abrir espaço para outras forças políticas, e estamos vendo a troca de PT por PT. O que a gente está assistindo, afinal? William, a gente pode ter 3 tipos de reforma ministerial. Você tem aquelas clássicas de finzinho de governo, em que você tem a ascensão dos secretários executivos para ministro. Você tem crises desesperadas, crises políticas muito graves, em que o governo precisa realmente dar um chacoalhão e ceder espaço. E você tem tentativas de dar impulso para tocar uma agenda no legislativo, por exemplo, atraindo partidos que estão infiéis nas votações. Esse é mais o caso de agora. Você não dá para dizer que o governo está numa crise desesperada. Vive sim uma queda de popularidade bem desconfortável. Agora, aí é de se perguntar, fazer essas mudanças muito bem, mas com vistas a quê? Aprovar qual agenda mesmo no Congresso Nacional? Quais são as propostas do governo realmente estruturantes para 2025 ou 2026 que dependem de uma base aliada mais consolidada? Eu agora, de bate-pronto, só consigo me lembrar da reforma do imposto de renda. Porque se a gente pensar em outras agendas microeconômicas, como a maior parte dessas propostas pelo Ministério da Fazenda, muitas são ali de ambiente de negócios, que inclusive tem apoio desse Congresso mais liberal. Essa reforma ministerial de agora vai ganhando uma conotação não de trazer para mais perto de si um centrão, digamos, que pode estar com o governo, está insatisfeito agora, vê a popularidade desse governo caindo e pode debandar facilmente para a oposição. Acaba ganhando um pouco essa tinta de mais PT dentro de um governo que já é do PT e que nunca conseguiu entregar a tal frente ampla da campanha eleitoral. Júnior, ao que estamos assistindo quando a gente trata dos esforços do Lula 3 em controlar a inflação de alimentos e levar a algum tipo de reforma da sua equipe?
William, boa noite a você, a Thaís, ao Caio, Daniel aqui em Brasília. É o governo em busca de uma agenda eleitoral, de uma agenda olhando para 2026. Por que essa reforma ministerial está tão arrastada? Porque os partidos com os quais o presidente negocia, eles não estão dispostos a se comprometer com uma aliança com esse governo para 2026. Então, é muito difícil estabelecer essa relação agora. O governo perde impulso nessas negociações e acaba fazendo só essas duas trocas até agora, que foi, como Daniel falou, PT por PT, né? A primeira troca na Secretaria de Comunicação, colocou o marqueteiro da campanha, agora o ministro Sidônio, para cuidar da comunicação do governo, e agora essa troca do ministro Alexandre Padilha para o Ministério da Saúde. Ele vai também para o Ministério da Saúde, o Alexandre Padilha, com uma tentativa de ter mais um produto para colocar na vitrine eleitoral, né? A gente sabe das cobranças do presidente Lula a respeito daquele programa Mais Especialidades, que acabou não seguindo em frente até agora com a ministra, agora a ex-ministra Anísia Trindade, e que ele espera que o Alexandre Padilha consiga apresentar para ter essa agenda eleitoral olhando para 2026. Então, eu também não gosto de chamar de reforma ministerial, acho que vão ser mudanças muito pontuais, que pouca diferença vão fazer na vida do governo em relação à governabilidade, porque é isso, a gente não tem uma grande agenda de matérias, a gente tem basicamente 3 propostas que o Congresso precisa aprovar esse ano, 2 delas medidas provisórias, né? A do crédito consignado, a do saque do FGTS, essas 2 ainda vão ser enviadas, e a da isenção do imposto de renda até R$5.000, que também ainda vai ser mandada. Mas são matérias de viés mais popular, não vejo grandes dificuldades para o Congresso aprovar, tendo ministério, não tendo ministério. Então, de fato, é um governo buscando alguma coisa para apresentar em 2026, mas com muita dificuldade até o momento. Uma expressão que a Júnia acabou de usar, Caio, eu queria que você elaborasse em torno dela. O governo fez tudo isso, mas vai mudar pouca coisa ou não? Não, é uma tentativa, né? Tem uma tentativa em curso de abrir o governo. O governo já está em modo eleição, né? Reeleição, tentativa de reeleição. Não, oficialmente, né? Sim. Declarado, inclusive, sim, né? E essas trocas, o que mais me chama atenção até agora é justamente que muda, mas continua uma predominância do PT, né? E uma crítica de aliados de que o governo precisa se abrir mais. Parece que são trocas que não mudam. Né? E trocas focando muito em entregas, vitrines. O Padilha, no caso da Anísia, ele já passou por ali. Ele tem esse apelo político, ele tem esse apelo eleitoral. Ele vai tentar, de alguma maneira, empacotar alguma coisa para dizer que houve alguma entrega, como ele fez lá atrás com mais médicos. Mas, de uma maneira geral, o conceito da reforma é justamente tentar empacotar melhor produtos para serem vendidos durante a campanha eleitoral. Agora, tem um aspecto evidente que tanto o Daniel quanto a Júnia quanto você estão ressaltando, que é o peso que o governo dá às questões econômicas na busca da popularidade perdida. Agora, aparentemente, queria ver como é que você está enxergando essa questão, Thaís. Aparentemente, há um desconforto da própria equipe econômica com essa ênfase em impulsionar a demanda, no momento em que todo mundo sabe e espera uma certa desaceleração da economia brasileira, com uma inflação, como dizem os especialistas, desancorada. O que quer dizer isso? Que a política monetária, ou seja, juros altos, e o esfriamento da economia não dão conta de segurar a inflação. Nesse momento, uma tática importante do governo é pisar no acelerador da demanda? É isso que ele está declarando abertamente, né, William? O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, esteve aqui na CNN há algumas semanas e, para nossa surpresa, e foi visto como uma atitude positiva dele, concordou que a economia precisa desacelerar. Quantas vezes já o Banco Central vem alertando que a atividade econômica, que o país está crescendo acima da sua capacidade, que isso é inflacionário e que é preciso haver uma desaceleração. Não à toa ele está impondo um juros altíssimo no Brasil. Então, o que o governo está fazendo é, o Banco Central puxa o freio de mão e o Lula acelera, põe o pé no acelerador. Isso gera mais distorções para a economia, aumenta o custo, atrasa o ajuste e aumenta o custo do ajuste. Então, o que o presidente Lula está fazendo, hoje ele disse, olha, como pode 12 bilhões
que é o que vai liberar, por exemplo, com o fundo de garantia, isso é muito pouco na economia do tamanho do Brasil. Você junta muito pouco do fundo de garantia, muito pouco daqui, muito pouco dali, e as medidas em conjunto e o discurso do Lula vão na outra direção, sinalizam na outra direção. E hoje teve um resumo assim, do que está acontecendo no governo muito interessante num evento de bancos aqui em São Paulo, do BTG, em que um gestor grande disse assim, o governo querendo fazer tudo ao mesmo tempo está parecendo um macaquinho pilotando um Airbus, apertando todos os botões ao mesmo tempo, sem saber para onde quer ir. Essas comparações aeronáuticas, eu sou sempre cauteloso, porque, em geral, um Airbus tem um bom piloto automático que faz o que o macaquinho nem pensa. Daniel Rittner, você me pediu a palavra. William, a Thaís nos lembra de um ponto importantíssimo, que foi essa entrevista de Fernando Haddad. Aquilo foi meados de janeiro, e ele deixava muito claro naquela entrevista que, por ele, política monetária e política fiscal iam na mesma direção. Uma não ia ficar brigando contra a outra em 2025. Possivelmente foi até uma declaração sincera e captasse o que o governo pensava naquele momento. Mas você teve um tombo na popularidade, na aprovação do governo, muito mais acentuado do que qualquer expectativa do Palácio do Planalto. E isso está levando, me parece, a uma ansiedade muito grande no governo em temos que tomar medidas rapidamente. A eleição parece um troço longínquo, mais de 1 ano e meio de distância, mas a conformação desse palco eleitoral está sendo feita agora. As alianças estão sendo construídas agora. Agora é o tempo de cooptar partidos para que eles não debandem para a oposição. E essa ansiedade que está se mostrando todos os dias aqui em Brasília leva a extravagâncias, como uma discussão hoje, entre ontem e hoje, de criar cotas de exportação, imposto de exportação para carne, para açúcar e para ovo. De verdade, não me parece que isso vá prosperar, que a gente vai ter esse tipo de medida. Mas o simples fato de haver uma discussão séria entre ministros no Palácio do Planalto, isso para mim dá a temperatura de que a gente está ali com a sombra, com fantasmas da década de 1980. Teve gente, William, que teve que dizer o seguinte, você olha, lembra ali o que foi a Argentina, sob Néstor e Cristina Kirchner, que em 2008 fez exatamente essa medida de restringir exportações de alimentos e de carne, num primeiro momento inundou o mercado interno com carne e baixaram os preços. Bastou 1 ano, 2 anos para que a Argentina fosse rifada do comércio internacional de carnes e que os preços internos também aumentassem porque a produção caiu. Deixa eu trabalhar em torno dessa palavra que você acabou de usar, Daniel, ansiedade. Júnior, qual é o seu grau de ansiedade quando você coloca diante da sua análise? Vamos pisar na demanda numa situação fiscal delicada e com a política monetária provavelmente já não dando mais conta da inflação. É uma preocupação grande que existe porque o governo ele parece se deparar com um paradoxo, né? O governo pega as pesquisas de popularidade, vê que a avaliação negativa sobe, a aprovação cai e acha que o diagnóstico para isso é por conta da inflação. E qual é o remédio para a inflação? É a política monetária contracionista. Então, o trabalho do Banco Central, de fato, está sendo feito. A gente viu desde o final do ano passado aquela acelerada nas subidas da Selic, vai continuar subindo, mas o governo, no final das contas, joga na contramão, né? Quando ele conversa sobre medidas para combater a inflação no curto prazo, porque essas medidas elas são simplesmente ineficazes, não tem nada a ser feito nesse momento, além de evitar erros, evitar ruídos, fazer uma ancoragem de expectativas, dar demonstrações de compromisso fiscal. Então, realmente, o governo ele acaba se enrolando mais quando ele tem o diagnóstico correto de que faz mal para a popularidade dele é a inflação, mas não consegue ter a reação adequada. E aí, na contramão também, coloca essa pauta de aceleração da dinâmica, né? Não vai deixar a economia desaquecer, vai colocar... são 35 bilhões de renda disponível com a isenção do imposto de renda, 120 bilhões de crédito consignado, segundo a estimativa da Febraban, mais 12 bilhões com essa medida do FGTS. Então, realmente, parece que a conta está difícil de fechar.